Hoje a gente tem o privilégio aqui de ter conosco o Alex Veiga, ele que é diretor-presidente, CEO aí da Patrimar, uma das grandes empresas brasileiras, tem se destacado grandemente nos últimos anos, em diferentes regiões, em diferentes tipos de produto. E a gente vai ter o prazer aí um pouco de falar com o Alex, aproveitando também uma data hiper especial, né? A Patrimar completa nesse 2023 60 anos, são poucas empresas que conseguem galgar aí uma história tão longeva. Alex, obrigado aí por aceitar o convite e ter esse momento conosco. Oi, Guilherme, eu que agradeço aí, viu? A honra de ter sido convidado por uma situação tão bacana, feito essa, a forma da Brains trabalhar. Legal, Alex, obrigado. Alex, eu acho que é importante aí também, né? A gente tem aí na nossa audiência pessoas, empresários, incorporadores, imobiliaristas, corretores do Brasil todo. Falar para a turma aí rapidamente quem é a Patrimar, né? A gente tem, vamos falar um pouco da cronologia da Patrimar como um todo, mas em poucas palavras, quem é a Patrimar, enfim, você pode resumir para nós aí. Posso sim. A Patrimar é uma empresa que faz as coisas de uma maneira diferente da maioria do mercado. Por que diferente? Primeiro, pela região de atuação, onde a gente atua aqui na região metropolitana de Belo Horizonte de forma muito intensa, fazendo alta renda, média renda e baixa renda. Estamos também no Rio de Janeiro, estamos no Rio desde 2001, mais ou menos, 2002, fazendo baixa renda e agora, de forma mais recente, fazendo também alta renda. E estamos lançando, em setembro, um empreendimento enorme, também na baixa renda, na média renda. Portanto, a gente atua no Rio de Janeiro da mesma forma que a gente atua aqui em Minas Gerais, Belo Horizonte. Legal, Alex. É bacana, é uma maneira diferente. E também atuamos no interior de São Paulo, no Vale do Paraíba, atuamos lá em São José dos Campos, Campinas, Sorocaba, Piracicaba, enfim, Jundiaí, nessa região que eu gosto muito também, fazendo baixa renda e média renda. Portanto, a história da Patrimar é essa. É uma empresa muito diferente porque ela atua na baixa, na média e na alta, e em locais não tão óbvios, vamos falar assim, né? Essa é a empresa, essa é a Patrimar que a gente toca aqui no nosso dia a dia. Muito bom. Como que se deu a origem da empresa, Alex? Vocês estão comemorando 60 anos, que realmente é uma data aí que poucos chegam, né? Qual que é a história, um pouco a cronologia em macro datas aí, vamos chamar Tá. assim? Olha, Guilherme, é o seguinte, foi criada uma empresa que chamava M. Martins em 1963, uma empresa especializada em pontes e viadutos. Chegou a ser reconhecido como a melhor empresa, não a maior, mas a melhor empresa em termos de qualidade, pontualidade, em obras de artes especiais. E o que acontece? Eu entrei na empresa em 1978, mais ou menos. Eu posso estar enganado, mas é isso aí, como estagiário. E essa empresa é uma empresa que foi vencedora na atividade que ela se propôs e começou aí a fazer construção civil mais como uma aplicação de capital, não um intuito de ir ao mercado disputar, né? Não era uma incorporadora, era muito mais uma aplicadora de recursos do mercado imobiliário. E essa empresa, ela começou, quando eu entrei, o pessoal percebeu que eu gostava desse segmento e foi isso que eu fui desenvolvendo. Até que essa empresa, que era um braço imobiliário, vamos falar assim, ela ganhou uma relevância maior em 1995 e quando nós vendemos e recebemos aí, Guilherme, uma situação muito, muito peculiar, recebemos um prédio antecipado, coisa rara, né? Nossa. Mas aí, o que aconteceu? Nós decidimos fazer o seguinte, ao invés de colocar esse montante, esse volume de dinheiro na empreiteira, não, agora nós vamos virar incorporadora, já sabemos como é que constrói, e assim foi feito. E aí virou a M. Martins Empreendimentos Imobiliários, que depois
trocou de nome e virou a Patrimar. E no ano 2000, nós criamos a Novolar, que seria vamos falar, um braço da Patrimar para trabalhar no segmento de baixa renda. E essa empresa foi para o Rio de Janeiro em 2002, 2003, antes aí do Minha Casa Minha Vida, e estamos lá fazendo baixa renda até hoje. Nunca deixamos de construir no Rio de Janeiro baixa renda. Aliás, construímos muito mais no Rio do que em Belo Horizonte. Belo Horizonte. Se viabiliza mais fácil. Acho que isso é legal, Alex. Pô, primeiro, eu acho que é uma história que a gente vê em algumas empresas, né, que começam basicamente no setor da construção, né, que Isso. começam como prestadores de serviços e naturalmente pivotam sua atuação para a incorporação. Até porque as nossas faculdades de engenharia no Brasil pouco exploram a incorporação imobiliária, né, no geral. Verdade. Né? Então, acho que isso é uma tendência natural de quando alguém empreende aí no setor da construção, né? Ô, Guilherme, deixa eu te fazer um parênteses aí. A grande diferença, você tocou num ponto muito bacana. Eu vivi isso, principalmente aqui em Belo Horizonte, muitas empresas, muitas empreiteiras. O que acontecia? Quando o mercado de empreitada reduzia e elas não mandavam o pessoal embora, elas iam para o mercado imobiliário. Isso nunca deu certo. Quem faz estrada, quem faz ponte, viaduto, não sabe fazer construção civil. Nós tivemos a sorte lá na M. Martins, porque nós fomos para o mercado imobiliário como uma aplicação do capital, né, excedente de uma empreiteira, não para poder ocupar a nossa turma que estava, por acaso, ociosa. Por falta de obra. Essa foi uma anos depois que eu consegui enxergar isso, viu? Isso não era óbvio, não. Mas eu poderia te dizer que N empresas que fizeram esse caminho diferente do nosso e que foi voo de galinha. Que foi simplesmente uma realocação de mão de obra e não uma estratégia de diversificação, né? Justamente. Legal. Justamente. Você tocou num ponto muito legal que quando eu fui olhar no detalhe a história de vocês, Alex, que eu acho que é a criação da Novolar quase uma década antes do advento do Minha Casa Minha Vida, né? Sim. Eu acho que isso é muito... Porque a gente vê muita empresa que tem realmente duas bandeiras, vamos chamar assim, que atuam na média, na alta, no econômico, mas que começaram a operar esse econômico após o advento do Minha Casa Minha Vida em 2009. Por que vocês começaram lá atrás e o quanto mudou, como era difícil até 2009? Acho que esse período 2000, 2009 aí, vocês dependiam muito mais de prefeitura, enfim, como que era empreender na baixa renda antes do Minha Casa Minha Vida? Deixa eu te falar, era o seguinte, primeiro, qual o motivo? Belo Horizonte é um celeiro de boas empresas, né, de baixa renda. E aí, acaba que a gente está atento, fala, puxa vida, vamos fazer as contas, e uma coisa que a gente sabe fazer aqui, muito pela empreiteira, é saber fazer conta. E aí, o negócio é rentável, vale a pena, é uma diversificação, e por isso que, observando essas empresas bem-sucedidas mineiras, nós decidimos também ir para esse mercado. O que aconteceu? No governo Fernando Henrique, no final do governo Fernando Henrique, ele começou a fazer, vendo a necessidade, né, enorme aqui no Brasil de moradia popular, ele fez alguns planos. Plano PAI, plano PEP, FAR, na realidade tinha um arrendamento, né? Você vendia, a pessoa ia pagando a prestação, no final ela pagava a parte, o que faltava lá, mas era um aluguel, basicamente, era um arrendamento. Então tinha, só que era-se muito modesto. Mas o que aconteceu? No Rio, não tinha gente fazendo isso. Um déficit habitacional absurdo, né? Um déficit enorme, terreno super disponível e um plano, vamos falar, do tamanho da Novolar naquela época. Era uma empresa pequena, então, quando fazia um empreendimento assim enorme, que assustava, era 400 unidades, 500 unidades.
a gente ficava morrendo de medo e tal, mas era um plano muito mais, um plano menor, era um plano que tinha. Numa cidade com uma deficiência, não tinha construtora e tinha um mercado enorme e muita disponibilidade de terreno. Foi isso que aconteceu até 2009. Em 2009, naturalmente, a Novolar já estava preparada, né? Já estava preparada. Nós chegamos a ser a quinta maior, a quinta empresa em volume de faixa 1 do Brasil. E fazendo tudo no Rio de Janeiro. Tudo no Rio de Janeiro. Impressionante. Muito legal, muito legal. E nesse meio, eu estou falando um pouco de Rio, né? Vamos avançar. Eu acho que vocês se consolidam em BH, né? Na década de 2000, 2010, realmente galgam aí volumes muito maiores, recorrências, né? Regiões novas também, saindo um pouco do estourando contorno até onde está o lindo escritório de vocês aí, né? Enfim. E Rio de Janeiro, né? A gente viu aí, em momentos de expansão das empresas, a gente passou todo o período de boom, 7, 8, período de queda, 13, 14. A gente viu uma movimentação, nós da Brain começamos a fazer estudo para uma dezena de empresas que estavam olhando São Paulo, capital. E aí chegou vocês para nós lá em 2020, talvez, 2019, pedindo para analisar o Rio de Janeiro. Aí eu falei, opa, tem alguém aí olhando alguma coisa diferente, né? É verdade. Como que chegou a decisão? Vocês também chegaram a olhar São Paulo? Acho que foi uma movimentação interessante, dissonante do que a gente estava comumente vendo aqui como empresa de prestadora de serviço, né? Vamos chamar assim. Deixa eu te falar o seguinte, né? É lógico que São Paulo é uma vitrine enorme, né? Mas o que aconteceu? Eu nunca quis sair de Belo Horizonte para ir para um outro estado, uma outra cidade, de uma maneira tímida. Eu acho que você tem que ir com uma certa robustez, né? E, de fato, criar um business novo. E aí, por um relacionamento antigo, aqui em Belo Horizonte, com o maior corretor, talvez, do Brasil, que é o Rubem Vasconcelos, estava no Rio de Janeiro, dono da Patrimóvel, vendeu o Rubem Vasconcelos vendeu a Barra da Tijuca inteira. Eu nunca vi uma capacidade igual. E eu tinha obras no Rio de Janeiro, da Novolar, e ia lá sistematicamente, 15 dias e tal. E eu queria conhecer um empreendimento que tinha ficado pronto para a Olimpíada. E falei, Rubem, me leva lá no Ilha Pura, que eu estou querendo ver, o pessoal está falando que é um empreendimento diferenciado e tal. E ele marcou, só que na hora que eu fui para o Ilha Pura, ele desviou e me levou para ver um terreno. Na hora que eu fui entrando nesse terreno, sabe quando é um namoro... assim, amor a primeira impressão, vista. A primeira vista. Na hora que eu fui entrando no terreno, eu falei, não tem nada igual isso aqui. Aí terreno... Você entendeu porque o Rubem vendeu a barra inteira, né? Ele conseguiu vender. É competente, viu? E aí aconteceu o seguinte, eu fui entrando no empreendimento do lado dos terrenos que nós viemos adquirir, e gente, é um negócio assim... inexplicável, porque você vai entrando aí um terreno de 25 mil metros, maravilhoso, os prédios afastados, e aí você vai, o terreno termina em cima do campo de golfe, que é o melhor campo de golfe do Brasil, que é o campo de golfe olímpico. Aí depois você tem a Lagoa de Marapendi e o mar, porque ali é uma reserva, não pode ter prédio lá junto ao mar. Então, é uma vista deslumbrante, é um achado, é um oásis aquilo ali. E aí, nós apaixonamos e levei lá um monte de gente, todo mundo que ia ficando entusiasmado, e eu fechei. Aí, como o mercado do Rio estava muito machucado, estava sem player praticamente, alguns só tinha um grande player, e que tinha tido uma rusgazinha lá com o terreneiro, surgiu a oportunidade e nós compramos lá 125 mil metros de terreno. E com isso aí, o arquiteto estava disponível. Enfim, houve uma coincidência, sabe? Um alinhamento de astros, né? Um alinhamento de astros, essa que é a palavra certa.
E aí vocês vieram com o Oceana no meio da pandemia, né? Um desafio, um volume grande dentro de um patamar de ticket alto. Foi aí que a Bray me ajudou muito, É, né? que Porque a bom. gente tinha dúvida de porque né, com tipologias diferentes, qual lançar primeiro. Uhum. O resultado da pesquisa foi certeiro, uma coisa impressionante, né? Um empreendimento com VGV acima de 1 bi, É. e nós, com 2, 3 meses, estava com 80% vendido. Isso é. Eu falei outra vez com o Lucas sobre o Oceano aqui no nosso canal. Ele falou, gente, sábado, 5h30 da manhã, É. milionário lá na porta do plantão. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Saber o plantão 7 da manhã lá para Mas, poder. mas, ô Guilherme, deixa eu te falar. Eu ia, né? Naquela época, a gente estava ainda pensando aí numa abertura de capital, né? E eu ia conversar com os banqueiros, aí, com o investidor. Na hora que eu falava, onde você tem land bank? Ah, Belo Horizonte, não sei o quê, Rio de Janeiro. Na hora que eu falava Rio de Janeiro, a turma torcia o nariz para mim. Você tem Arrepiava, né? certeza, tal, não sei o quê. Bom, enfim, também tem que dar um pouco de sorte na vida, né? Tem, mas realmente é um terreno único e olhando para trás dá para ver o sucesso estrondoso, seguramente nos maiores VGVs aí em produtos únicos do Brasil, na verdade, né? É, Nem só, é, só do Rio, é. né? E além dessa expansão, e vocês estão muito consolidados, tem lançamento vindo, né? No Rio, claro que o Novo Lar já está lá há mais tempo. É bacana ver essa recorrência e o posicionamento que vocês conseguiram galgar no Rio de Janeiro também, muito interessante. Falando de Rio ainda, né? Eu também os admiro aqui por sempre pensar um pouco fora da caixa em novos mercados, né? Então, em diversificação de negócios. Então, você está com o Novolar, Patrimar, expansão e tal, mas recentemente vocês anunciaram uma JV aí para fazer a Vivin e a Livise, que É. é algo que a gente fala, se não todo dia, toda semana aqui dentro da Brain, e é um mercado com potencial quase que inesgotável no Brasil, que a gente engatinha, que é o mercado de multifamily, de residencial para renda. Como que surgiu isso aí, Alex? Surgiu também, na hora que nós fomos para o Rio, e tivemos esse sucesso aí, Oceano e Atlântico, nós passamos a ser procurados no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro estava hibernado, né? E o Rio despertou. E aí é natural que empresas, terrenos começam a pipocar, surgir para a gente. E aí a gente percebendo também a dificuldade para se alugar um apartamento para o nosso pessoal que estava indo para o Rio, Uhum. trabalhar no Oceano, no Atlântico. Falei, gente, isso aqui está uma loucura, a gente não consegue arrumar apartamento, os preços estratosféricos. Então, aconteceu dessa maneira, né? Orgânica, né? Uma empresa parceira nos procurou, nós gostamos da conversa, associamos, mas também houve a coincidência da percepção da dificuldade de se conseguir apartamentos para alocação para o nosso próprio pessoal. Então, foi o que aconteceu e já estamos lá, estamos com o empreendimento já em fase de desenvolvimento, estamos negociando mais terrenos, estamos animados com isso também, sabe? Legal, Muito muito animados. bom. Muito bom. Acho que é um mercado em potencial gigantesco. E se tratando de Rio de Janeiro, então, que o Ah, adensamento demais, é né? muito grande, é realmente um Demais. potencial. É. Alex, outra coisa que hoje, até ontem eu ouvi, estava num evento, eu ouvi do Celso Petrucci lá do Secov São Paulo, que ele defende muito isso, que as empresas estão muito profissionalizadas hoje. Então a gente Sim. brinca aqui, se desse tela azul, né? Por favor, reiniciar a máquina aqui no Brasil aí no começo do ano, como alguns esperavam. A gente, e graças a Deus não aconteceu, a gente chega aí no final do primeiro semestre agora, olhando para trás do primeiro semestre, vendo um semestre bom, aí agora uma trajetória de queda de Selic a partir, estamos gravando hoje aqui no dia 3 de agosto, né? Então, a partir de ontem aí, uma trajetória boa, de uma queda de meio ponto. Mas as empresas estão muito mais profissionalizadas, as empresas estão com os pés firmes no chão, né? A gente tem lei de distrato hoje, a gente tem. Então, se a gente olhar ali para 2013, 14, né? Toda a loucura de distratos que ocorreu em todos os mercados, em BH também não foi distinto. Mas a profissionalização das empresas é inequívoco que essa profissionalização está muito grande. E eu vejo em vocês uma empresa que tem uma governança muito bem estabelecida. Em que momento você percebeu que era hora de profissionalizar a empresa? Foi o seguinte, na realidade, hoje a empresa está 100% na mão da minha família. Quando eu falo minha família,
eu, minha mulher e duas filhas, né? Uhum. Mas não era assim. Eu fui adquirindo, isso aqui é uma empresa familiar, nós estamos fazendo 60 anos, eu já tenho um pouco mais de 60 anos, portanto, eu não fiz parte da fundação da Tá empresa, certo. mas numa sequência aí familiar, enfim, as coisas nós fomos adquirindo participação e quando eu adquiri uma participação e que nós ficamos com controle, foi uma negociação assim, muito rápida, um sócio que queria sair, enfim, e eu fiz o negócio meio no peito. E logo depois, o Guilherme, veio realmente esses anos difíceis aí, né? 2015, 2016, e eu lá acabando de pagar, essa aquisição minha foi em 2011 para 12, e Tá. tinha um prazo para pagar. Aí falou, gente, tá bagunçado isso aqui, minhas filhas estão no negócio também, eu tenho que arrumar a casa. E aí, de novo, eu acho que foi um pouco também de sorte. A Fundação Dom Cabral é aqui, né, em Nova Lima. Nós Uhum. contratamos a Fundação Dom Cabral. E aí eu via que eu tinha feito uma aquisição aí que eu podia ter feito até em condições melhores. Foi muito no peito, na marra, acabou sendo importante. Mas aí eu falei, não, eu tenho que me organizar, eu tenho que... E aproveitei que o mercado estava um mercado ruim, e essa foi a hora que eu fiz o para casa de organizar a empresa. Foi justamente nos anos difíceis. Olhou para dentro e se Olhei preparou para para o dentro, próximo ciclo. Ah, troquei o RP, fiz um programa para os acionistas, chama PDA, e depois adorei, os acionistas todos adoraram, e aí contratamos a fundação para fazer o PAEX, que é um plano para os principais executivos. Aí é que a coisa rodou e assim eu fiquei impressionado com a satisfação que os nossos executivos demonstraram da valorização da empresa ao proporcionar esse PAEX para eles. E aí uma coisa vem de forma até natural, sabe? Na hora que você organiza. E se tem uma coisa também, Guilherme, que eu me gabo de ser competente, é fazer leitura de pessoas. é bom. Muito Né? importante, né? Isso é Isso é muito importante. muito importante. Então, a gente foi aos poucos também substituindo pessoas que estavam um pouco defasadas, tal, e hoje o time tá afiado, sabe? Está muito Estão com legal. um RI bem estruturado, dei uma olhada aqui, Demais, muito legal, demais, muito legal, demais. Tá muito legal. muito legal. Alex, e aí mais recentemente vocês estão aí entrando interior de São Paulo, que é algo, é um mundo, né? Interior de É um São Paulo mundo. é um mundo. É. Estava olhando dados recentes da Caixa Econômica, né, que 652 bi em carteira de financiamento imobiliário. Que coisa. 24,3% disso está no interior de São Paulo. É, é. 24% da carteira de financiamento imobiliário da Caixa Econômica está no interior de São Paulo. É impressionante, vocês já estão pré-anunciando, já estão aí divulgando um lançamento em São José dos Campos, uma cidade muito Isso. interessante. Quais as estratégias de cidades que vocês olham em São Paulo e tipos de produto que vocês estão pensando nessa nova layer de expansão que vocês têm feito? Tá. Primeiro, tipos de produto. Minha Casa Minha Vida e média renda. Média renda vai até 8.000, 8.500 no metro. Tá? Esse é o mercado que a gente está atuando e estamos procurando mais terrenos para ele. E aonde? Campinas, Sorocaba, Piracicaba, Jundiaí, São José dos Campos. Porque o deslocamento é fácil, Muito. né? Eu consigo ter uma filial, eu não preciso ter uma filial em São José, uma filial em Campinas, em Jundiaí, não. Uma filial só, eu consigo rodar, as estradas são boas, e isso é muito bom. Então, esse é o segmento que eu adoro. Eu fiz um empreendimento em Campinas
em parceria com uma empresa local aqui, que foi espetacular. E aí é uma região organizada, uma região que tem renda comprovada, tem menos influência de bandido, é uma cidade Uhum. organizada, muito mais segura. É muito legal. Eu sou Uhum. apaixonado por essa região que a gente está atuando, sabe? Ela realmente é fantástica e é um grande mercado, enfim, um mercado também com demandas estratosféricas, né? E com produto. E por vezes com baixa oferta, né? São José mesmo, que vocês encontraram uma oportunidade num excelente terreno, dentro do que vocês estão se propondo a fazer, com um cenário também de baixa oferta. Então, acho que essa leitura de manchas brancas É, aí também é é, interessantíssima, é. né? E sabe o que é legal também, Guilherme? A gente mescla a cultura local com novidade, sabe? A gente está sempre Uhum. colocando coisas que o mercado gostaria, mas que talvez não tenha ainda esse tipo de oferta na cidade. É muito importante você respeitar a cultura local, demais da conta, Demais. né? Então você tem que contratar sim um arquiteto local, mas esse arquiteto também a gente nutre ele de uma série de informações que a gente gosta e aí cria um produto diferenciado, sabe? Isso é que eu acho que é legal. Paralelamente o novo atrelado à cultura local. Perfeito, perfeito. Justamente, é isso aí. Ô, Alex, e BH, né? BH, você aí de BH, eu aqui de Curitiba, todo mundo brinca que se dá certo em Curitiba e der certo em BH, vai dar certo em qualquer lugar do Brasil, né? É BH também verdade. tem essa questão cultural muito forte, mas a gente, como você sabe, a gente trabalha todo mês aí para Sinduscom, para Secov, então, semana que vem tô aí, inclusive. O mercado de BH dá sinais também positivos, né? A gente teve uma mudança de plano, isso deu uma enrijecida, mas me parece que há vida hoje com o lançamento, poderá haver vida com o lançamento fora do cinturão do contorno, né? Nova Lima está aí também despontando como um eixo já muito consolidado. O que é a tua visão de BH hoje como um todo? Olha, primeiro, vamos falar realmente da cidade de Belo Horizonte. Na cidade de Belo Horizonte, a oferta de terrenos é muito difícil, tal, mas esse novo plano diretor acabou que ele criou algumas oportunidades. Não é muito fácil de achar, mas quando acha, sim, vale a pena, sabe? Porque a gente consegue trabalhar com coeficiente bem mais alto. Com isso aí, dilui bastante o custo das áreas comuns. O mercado de Belo Horizonte, a dificuldade é conseguir terreno. Então, o que a gente dedica demais aqui é a prospecção de novos negócios. Uhum. Agora, Nova Lima, em contrapartida, veio numa sequência natural do crescimento da cidade. O que nós fizemos aqui? Nós nos posicionamos e adquirimos o máximo possível de terrenos na região de Nova Lima, que é um vetor de crescimento. Não sei se você sabe, mas saiu há cerca de um ano atrás uma matéria sobre Nova Lima. Essa região aqui da Vila da Serra é a maior renda per capita do Brasil. Eu não duvido. Do que eu já estudei Porque daí, realmente é. porque o que aconteceu? A Belo Horizonte não tinha terreno disponível, né? Nós viemos para Nova Lima, então é tudo novo, aí uma coisa puxa a outra, né? As pessoas querem estar aqui, que é um bairro novo, é uma cidade com uma região bem considerável, linkada a Belo Horizonte, não tem, Muito né? próximo do É. contorno, enfim, né? Então, enfim, é o que aconteceu, mas também aconteceu com a Barra da Tijuca, lá no Rio de Janeiro. Ah, ah. É, Inclusive, quando a gente faz as pesquisas para o Sinduscom, aí, por exemplo, a gente trata Nova Lima, toda essa região, como BH, não dá para dissociar isso de BH. é verdade, é verdade. É. E realmente, vocês têm cases, o próprio La Reserve, vocês ganharam o Master ano passado, que é um lindo produto, né? Vocês têm. E sabe o que aconteceu? De novo, né? Por isso que eu sou fã da Brain, viu, Guilherme? Porque a gente pesquisa te dá informação para você determinar uma mudança de rumo. Eu vou te falar que há uns 20 anos atrás, eu jurei para mim mesmo que eu nunca mais ia fazer obra para milionário.
porque era uma dificuldade, né? Fiz muita aula preço de custo e dava briga, aquele negócio, todo mundo sabe. Mas o que aconteceu? Houve várias empresas que atuavam nesse segmento aqui na nossa região metropolitana deixaram de atuar por dificuldade, por falta de sucessão e por aí vai. E nós enxergamos uma oportunidade. A Patrimar é muito uma empresa de oportunidades, né? Oportunidade. E aí Concordo. fomos e realmente fomos com vontade né, de dominar. Então foi muito importante isso, né? E Nova Lima e o Belvedere, vamos falar que o Belvedere é divisa de município, né? Nos propiciou essa atuação que nós observamos que existia realmente uma grande oportunidade que veio consolidar. Muito legal. Alex, já para se encaminhar para os nossos finalmente aqui, o que você espera da Patrimar aí nos próximos ciclos? Onde você quer que a Patrimar chegue, talvez daqui 60 anos, quem sabe, lá na terceira, quarta geração aí? Olha, eu espero que a gente, primeiro, continue crescendo. Eu acho que toda empresa tem que crescer. E que a gente consiga sempre estar fazendo produto diferente, né? O que sempre nos diferenciou foi realmente conseguir ter produtos que não sejam mais do mesmo, sabe? Isso que é a grande sacada. E eu acho que a Patrimar, com o time que tem tudo para continuar crescendo. Para onde que a gente vai, se vamos para São Paulo ou não vamos, vai depender, né, da situação econômica, que eu acho que nós vamos ter bons anos daqui para frente. Acho que nós vamos surfar uma onda aí bem satisfatória. Concordo. E veja bem, e o maior investimento que a gente faz é estar sempre com um time oxigenado, né? O nosso time está sempre aqui vibrando, é um time que a gente cuida, eu cuido pessoalmente disso. Então, eu acho que a Patrimar tem tudo para continuar crescendo. Foi um prazerzão, agradeço demais. É muito interessante ver uma história aí, passo a passo, uma história de sucesso, de desafios ao longo de 60 anos, imagino, com vários desafios. Agradecer novamente a parceria, ter o tempo dedicado aqui e convidar todos os amigos a curtirem a página, compartilharem, porque eu acho que a gente deve se apoiar em bons exemplos e boas histórias. Então, quanto mais puder chegar esse vídeo aqui a todos os nossos players de mercado imobiliário, mais a gente vai catequizando o nosso setor com boas práticas. Obrigado, Alex. Nada, estamos sempre à disposição, tá? Valeu, Um brigadão. abraço, Um obrigado. abraço.